lugar. Isso recente? Tem uns 3 meses. Uns 3 a 4 meses no máximo. Entendeu? E aí, porque achavam que ela tinha feito o vídeo para me entregar. Ora, aí você tem duas coisas. Primeiro, se não fosse verdade que aquele iogurte era de péssima qualidade, eles não teriam se preocupado. Porque eles iam mostrar que não era verdade que aquele iogurte era o iogurte da escola. Então era verdade que aquilo era uma porcaria que eles estavam dando e estão dando para os alunos. Essa é a primeira coisa. A segunda é que fazer uma perseguição a uma pessoa, ainda que tivesse sido ela, não era para fazer perseguição, não. Era para olhar a qualidade do que eles estão entregando nas escolas, a qualidade da merenda que está chegando para as crianças. É isso que eles tinham que prestar atenção. Eu, quando fui secretário, por várias vezes recebi denúncia de diretor de escola a qualidade de alimentos que chegavam na escola. Nós tínhamos 2 tipos de problemas que eu procurei corrigir. Um era o peso. Como chegava muita comida nas escolas, chegava na escola e levava a comida e ninguém pesava. Então, tipo assim, comprou 50 quilos de carne. Então, chegava na escola como se fosse 50 quilos de carne. Aí, na verdade, não entrou 50 quilos, entrou 45 quilos. Ninguém conferia. Então, no final, tinha problemas. Esse era um problema. E como foi que eu resolvi? Mandei colocar balança em todas as escolas. Balança Filizola. Balança para quando chegar, a diretora tem a balança, ela pesa agora. Tem a nota dizendo 30 quilos de carne, bota ali e pesa, confere. 5 quilos de arroz, bota lá e pesa e confere. Então eu coloquei balança nas escolas para verificar o peso. O segundo problema que a gente tinha era com prazo de validade. Todo produto tem prazo de validade. Até a gente. Né? Até a gente, principalmente a gente. Pois bem, o que acontece? Chegava na escola muitos produtos ainda dentro do prazo de validade, mas já perto de vencer. Então, tipo assim, com uma semana, o produto já vencia. Então, chegava no início da semana, no início da outra semana tinha um produto, mas estava vencido, porque entregaram com um prazo de validade em cima. Já era prejuízo. Claro. E aí, então, a gente chamava a atenção. Eu entregava para a escola o produto que a gente comprava, o peso que a gente tinha, a especificação do produto, com data de validade dos produtos, para eles olharem. Olha a data de validade de tudo que está chegando. Tudo. Se tiver próximo de vencer, não receba. Então, eu não ia criticar ninguém que me mandava as coisas. Não, ao contrário, eu agradecia e tomava as providências. Era assim que eu fiz. Era assim que eu fazia, foi assim que eu fiz. Mas nesse caso específico, né, resolveram que tinha que perseguir, fazer assédio moral. Isso é o que se chama de assédio moral. É isso aí? É claro que é assédio moral. Um funcionário, olha, vão te botar para fora. Olha, vão te remover da escola. Olha, estão dizendo que foi tu que fez o vídeo e entregou para ser denunciado. Isso é assédio moral, isso é tortura psicológica. Tortura psicológica, assédio moral. Eu nunca falei sobre isso, estou falando aqui agora. Fique ligado. Estamos batendo papo aqui com o professor Kleber. Professor, o senhor é doutor. A sua boa educação, qualificação, deixa mais fácil a sua jornada como candidato? O estudo me trouxe onde eu cheguei. Eu vim da Parnaíba, de um bairro pobre, da ponta da periferia. Qual era o bairro lá, professor? Bairro Tucuns. Depois tornou-se o bairro São José. Primeiro bairro Tucuns, depois bairro São José. Na beira, na margem do rio Igaraçu, num dos braços do rio Igaraçu, lá na Parnaíba. Parnaíba antiga, porque agora a Parnaíba mudou, tem muita coisa já para o lado do aeroporto, a cidade nova. Ali é nova, professor. Não, mas lá era a periferia na época, era na beira do rio. O pessoal que mora, pescador, gente da beira do rio, canoeiro, essas coisas. Pois bem, e o estudo foi que me trouxe até aqui, Cândido. O estudo foi que me colocou na universidade como professor da universidade. O estudo foi que me colocou na Secretaria de Assistência Social, me colocou na Secretaria de Habitação e, sobretudo, me colocou na Secretaria de Educação. O estudo foi que me colocou como candidato a prefeito e agora como candidato a deputado federal. Então, o que eu realizei, a melhor educação do Brasil, 2 vezes premiada pelo Ministério da Educação, foi fruto do estudo, não só meu, mas eu era o gestor, eu era o líder da equipe
muitas pessoas colaboraram, os professores sobretudo, mas foi o estudo que eu tive e o estudo que eles tiveram. O senhor também o senhor fala várias línguas? Eu falo modestamente o inglês, né? Eu estudei um período nos Estados Unidos, Estou fora. né? E eu falo modestamente o inglês. Eu não tenho proficiência, eu não tenho fluência, melhor dizendo, mas entendo um pouco, falo um pouco. É tanto que quando eu viajo é com que eu escapo. Sabe pedir comida? Ah, sim. McDonald's, Coca-Cola. Ah, sim. Dizer que estou com fome, que estou com sede, que eu quero uma batata frita, que eu quero Lençol para dormir. um lençol para dormir, que eu quero uma água para beber e chamar um táxi, né? Isso aí Mas não quis ficar na América. Não, não, porque foi um período muito importante da minha vida. Eu tive muitos ganhos, eu cresci muito como pessoa e também nos meus conhecimentos, o período que eu estudei lá. Mas foi um período também que eu sofri muito do ponto de vista pessoal. Tinha muitos dias que eu chorava de saudades. Chorava de saudade? Chorava de saudades, porque eu estava lá sozinho e minha família toda estava aqui. Os filhos estavam aqui, os meus amigos estavam aqui. E eu estava lá sozinho. Uma saudade boa. Não, não era boa não, era uma saudade... Doía, era sofrida mesmo. Toda terça-feira eu me encontro com um grupo de amigos, há quase 30 anos. Um grupo de amigos, colegas, aqui em Teresina. Né? Agora suspendi por causa da campanha, mas na hora de terminar a campanha eu volto. Agora está pedindo voto. Toda terça-feira. E toda terça-feira à noite era um dia que eu chorava. Por quê? Porque eu lembrava que eu poderia estar com os meus amigos, as pessoas que eu gostava, contando histórias, ouvindo histórias, sorrindo com eles, compartilhando aquilo que eles conquistavam, que eles faziam. E eu estava lá sozinho, naquela imensidão de coisas, né? E aí eu ia para os livros, eu ia para o estudo, eu ia, né? Enfim, quer dizer, mas é isso, a vida é feita disso. Todos nós passamos por momentos bons, momentos difíceis. E hoje eu penso assim, não são os momentos bons que formam a gente, não. São os momentos difíceis. São nos momentos difíceis que a gente mostra o quanto a gente é forte. Nos momentos difíceis é que a gente mostra o quanto que a gente pode crescer. E a gente cresce exatamente nesses momentos. Né? A gente sai de um período, de uma fase difícil, a gente sai fortalecido. O homem é forjado na dor? O homem é forjado na dor, o homem e a mulher são forjados na dor, o homem e a mulher são forjados nas dificuldades. Você imagine a dor do parto. É uma dor do mundo. Imagina. Não, tem uma dor. Não, tem uma que... Eu tive um problema de cálculo renal. Essa aí também eu tive. Cálculo renal. A dor maior do mundo. E eu fui ao médico, eu tive hospitalizado, inclusive, eu fui ao médico, ele disse, olha, eu tenho muitas pacientes mulheres que já disseram que essa dor do cálculo renal dói mais do que a dor do parto. Poxa. O médico disse que as mulheres tinham dito a ele. Pois bem, então veja você, né? A dor do parto é uma dor imensa, mas quando a criança nasce, que a mulher passa a ser mãe, se torna mãe, olha como ela muda. Olha como ela muda. Ela recebe o seu presente. Ave Maria. A mulher tem dois momentos, antes de ter filho e depois que tem filho. Antes de ter filho, o amor da vida dela é o marido, é o companheiro, é o esposo. Depois que ela tem filho, o amor da vida dela é o filho. Não tem nem perigo. Não tem nem perigo. Tem nem perigo. Não tem nem perigo. Ó. O que acontece? Primeira coisa, o bebê vai dormir com a mãe, o pai já vai dormir na rede, tá entendendo? Então, assim, muita. Olha, agora eu não posso... É por isso que eu não gosto de baixo. Fique lá, que agora eu vou cuidar dele aqui. É isso, quer dizer, então a dor forja a pessoa, a dor ensina, a dor transforma as pessoas. Né? Há que diga ou na dor ou no amor. Quem não aprende de um jeito, aprende de outro, né? Mas aprende. Aprende. É a mesma coisa do erro. Muita gente tem medo do erro. Eu sou professor e eu convivo bem com essa história do erro. Por quê? Porque a gente aprende... Hoje acerta mais. Não, continua errando. A gente aprende com o erro. A gente aprende... Eu sou professor, olha o que eu estou dizendo. As pessoas aprendem com o erro. Quando a pessoa acerta, ela aprende o quê? Ela já acertou.
Agora, quando a pessoa erra e verifica, vai verificar por que que errou, onde que errou, como que poderia ter sido feito diferente, aí a pessoa aprende. É por isso que se diz, errar é humano. É humano. Agora, a gente tem que, Permanecer no erro a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Você não pode errar e ficar repetindo e repetindo o erro. Aí não, aí já é outra coisa. Mas errar é humano e o erro ensina. Nós temos que aprender com o erro. Todos nós aprendemos. Uns mais, outros menos. Mas todos nós aprendemos com o erro. Você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Clebão. E tem mais, viu? Na sua família, ali do senhor, tem mais políticos? Olha, eu tenho um irmão, é o terceiro da linha, né, o Gervásio, João Gervásio. Ele é líder de um partido político, né? E, inclusive, ele já foi candidato várias vezes. Agora mesmo, nessas eleições, ele é candidato ao Senado. Já foi candidato a prefeito, já foi candidato em várias oportunidades. Teve uma eleição Não, o senhor passada... vota nele, ele vota no Não, senhor? veja, teve uma eleição, não essa agora porque minha chapa está toda pronta, né? Eu voto no Silvio Mendes para governo do Estado, eu voto em Joel para o Senado, eu sou candidato a deputado federal, obviamente eu voto em mim, né? Eu voto na Bárbara, filha do Firmino, para deputado estadual. Então, estou com a chapa pronta. E ele é candidato ao Senado nessas eleições. Mas na eleição, teve uma eleição para trás, que ele foi candidato ao Senado, eu votei nele, eu votei para ele. Eu votei para ele, por quê? Porque ele tem ideias, boas ideias. A gente pode concordar ou discordar das ideias, isso é natural na democracia. Tem coisas que você concorda, que você não concorda, mas ele é bem intencionado, ele quer fazer as coisas, ele quer mudanças, né? E aí, quando ele foi candidato ao Senado, numa época dessa, eu votei nele, né? E não me arrependi. Campanha? Não, campanha eu não fiz, mas eu votei, né? E ele já votou no senhor em algum momento? Não sei. O senhor está na segunda agora, né? Não, eu não sei se ele votou, não sei. O senhor pede voto para ele? Não, peço não. Peço não por uma razão Os simples. seus irmãos? Ele é líder de um partido político. Compreendi. Como ele é líder do partido político, seria muito deselegante eu pedir a ele que votasse fora do partido dele. Claro. Aliás, era interessante, quando minha mãe era viva, a gente se encontrava, vez por outra, na casa de minha mãe, os irmãos todos, né? E a gente tinha uma regra, né? Tinha um combinado, né? A gente não falava de política. Muito bem. A gente não falava de política, falava de tudo. Menos política. E aí a gente estava lá e a gente se dava bem, a gente conversava, sorria e tudo mais, né? Agora, os meus outros irmãos, né, tem o Kenardi, que é conhecido, é jornalista, escritor, tem o presidente do Sindicato de Jornalistas, tem o Zé do Egito, né, que é advogado, o Zé do Egito é advogado, é piloto de avião e de helicóptero, tem o Paulo, que trabalha... Podia levar o senhor pelo estado. Pois é, mas falta o helicóptero, né? Quer dizer, eu tenho um piloto, eu tenho um piloto, só não tenho um helicóptero. Pois bem, então esses meus outros irmãos meus, que não são chefe de partido político, que não são líder de partido político, esses me acompanham. Esse você pede o voto. Esses sempre, aliás, eu nunca pedi a eles sempre estiveram comigo. Na campanha de prefeito estiveram juntos e agora na campanha de deputado federal eles estão juntos, me ajudando na campanha. E eles vieram, né? Antes que eu pedisse, eles vieram para ajudar. Aliás, essa é uma coisa interessante, né? Que coisa interessante. Existem as pessoas que você precisa chamar e a gente chama, né? Existem aquelas pessoas que você não chama, elas chegam e se apresentam. Né? Esses outros irmãos meus, 3 irmãos meus, que é o Kenardi, o Zé do Egito e o Paulo, esses, nem na campanha de prefeito e nem agora de deputado federal, eu chamei. Eles vieram e já entraram fazendo as coisas, já, trabalhando, já vieram, sabe? Carregaram o piano, estão carregando o piano. Isso, estão me ajudando a carregar essa missão, né? Então, quer dizer, e as esposas dele, as famílias deles todos votam e acompanham e tal, e, enfim. Mas no caso do Gervásio, eu tenho um respeito muito grande por ele, a gente tem que respeitar, né? Ele tem um partido político, ele é líder do partido, né? Então, inclusive eu tenho uma admiração, porque é isso, quer dizer, ele é muito mais do que eu, porque eu não sou líder de partido, ele é líder de um partido. Ele é líder de um partido. Ele tem responsabilidade partidária como líder do partido. Eu sou um filiado. Eu sou um filiado. Eu sou um membro, né? Então, eu até admiro a capacidade que ele tem,
porque liderar um partido político não é fácil, não é simples, é muito complexo. Teve algum político na família? Papai, Meu pai, bisavô, tataravós? meu pai na cidade de Parnaíba, minha família toda é de Parnaíba. Meu pai na cidade de Parnaíba, se não me falha a memória, foi nas eleições de 1970. Faz uns 2 dias já. Eleições de 1970. O Elias Chimenez do Prado, Conheci que foi demais. deputado federal, Isso demais. né? O velho, né? Porque o filho também foi deputado federal, o Ainda Prado vivo. Júnior. Não, Todo o velho está vivo. E o filho já foi. Não, né? o Prado Júnior faleceu, teve câncer e faleceu. Inclusive, quando O eu fui. velho tá vivo? O velho está vivo. O Elias Prado Júnior, muito amigo meu, amigo mesmo do coração. Quando ele faleceu, eu fiz uma homenagem a ele, construí uma escola, eu e o Firmino, lá no bairro Nova Teresina, que foi um bairro construído por ele, Prado Júnior, quando foi presidente da Coab. Ele foi presidente da Coab, ele construiu o Nova Teresina, e eu e o Firmino construímos uma escola. E nós colocamos o nome da escola, Escola Elias Prado Júnior. Inclusive, na inauguração, o pai dele, o Chimenez do Prado, o velho, esteve na inauguração conosco. Encerrando a placa. Pois bem, então em 1970, o Chimenez do Prado, ele foi candidato a prefeito. E na época, o meu pai foi candidato a vereador, junto na chapa dele. E meu pai fez campanha. E teve um fato interessante, aquela época da ditadura. A época da ditadura. Era duro mesmo? Era duro. O candidato adversário do Elias Chimenez... Você chegou a apanhar, não? Eu não. O Kená apanhou. O Kená apanhou. O Kená foi preso. O Kená foi preso, foi espancado dentro de uma cela do DOPS. Teve uma manifestação de professores em frente ao Liceu Piauiense, e ele, como liderança sindical, ele teve lá, prenderam ele, arrastaram ele, né, e inclusive quebraram a perna dele. Sério? Ele foi preso e foi espancado e quebraram a perna dele. Comigo, não. Mas deixa eu contar essa história do Chimenez do Prado. Sim. Ele foi candidato a prefeito, né? E ele era o Chimenez do Prado. E meu pai foi candidato a vereador lá em Parnaíba. E na campanha, no dia da eleição, meu pai estava na sessão eleitoral, aquele negócio da boca de urna. Sim. Era no bairro, próximo da minha voto. casa, e chegavam os vizinhos e meu pai ia lá e pedia o voto. Pediu voto, vizinhos pediu voto. Pra isso. E aí o candidato adversário chamou a polícia levou meu pai. Não. Né? Levou meu pai porque estava pedindo... E ele firme. Quer dizer, o que é que ele estava... Qual é o crime dele? Os vizinhos chegavam, os conhecidos chegavam e eles diziam, olha, eu sou candidato a vereador, me ajude, eu sou candidato a vereador, me ajude. E aí o cara chamou a polícia e a polícia levou. Pois bem, eu fui detido mais ou menos no mesmo período que o Kená foi detido. Eu fui para uma manifestação de professores lá no centro administrativo, no pátio da Secretaria de Educação do Estado. O Alberto Silva era o governador. O secretário de Segurança, o nosso querido amigo, deputado Xavier Neto, era o secretário de Segurança. Né? E lá fizemos a manifestação e eu fiz um discurso, né, muito inflamado, muito forte e tal. E quando eu saí, eu tinha uma Brasília na época, uma Brasília amarela, igual aquela dos Mamonas. Sério? Tinha uma Brasília amarela igual a dos Mamonas. Brasília amarela. Isso. E eu saí, peguei o carro, saí do centro administrativo e vinha voltar. Eu morava perto do liceu, próximo do Liceu Piauiense, no centro, e eu vinha. E quando chegou ali na altura do prédio da Cepisa, 2 carros, que eu não sabia quais eram, fui saber depois, 2 carros, um atravessou na frente, bloqueando o meu percurso, e um outro parou atrás, ou seja, eu não podia ir para frente, nem podia dar ré. E os caras desceram, me tiraram de dentro do carro, colocaram no carro, aí que eu vim saber que era a polícia. E me levaram para o DOPS também. Me levaram para o DOPS. Eu passei o dia todo, né, no DOPS. Investigado? Mas não me machucaram, não sofri nada disso. Me levaram, me prenderam, tiraram minha liberdade, me sacaram de dentro do carro, tiraram minha liberdade. E eu fui solto no final do dia, porque, à época, o Zé Reis Pereira era deputado estadual. E a notícia correu, porque o Kenard foi preso, outras pessoas foram presas, e eu também estava preso, e a notícia foi correndo. Isso foi de manhã. E a notícia foi correndo, quando deu assim de meio-dia para tarde, começou a chegar. Chegou o Zé Reis Pereira, que era deputado, depois chegou outro, depois chegou outro. E eu saí, me soltaram no final da tarde. E quando me levaram para lá, não me deixaram telefonar. Eu pedi para telefonar, dá um telefone. Todo preso, a legislação está lá e diz, todo preso tem direito a um telefonema. Naquela época já tinha. Já tinha. Essa lei vem de 1940. Todo preso tem direito a um telefonema. Eu pedi para dar um telefonema. Ou seja, eu desapareci. Eu vinha sozinho no carro
na Avenida Maranhão, na altura do prédio da CEPISA, um carro vai na frente e outro atrás, me tiro de dentro do carro e eu desapareço. Tem Né? perseguição política ainda hoje em dia, professor? Olha, tem perseguição política? Eu acho que tem, mas é de outra natureza. Outro nível. É de outra natureza. Naquela época a gente ainda estava vivendo resquício da ditadura militar. Hoje não. A perseguição política que tem hoje é de outra natureza. Por exemplo, citei o caso aqui da minha esposa. Isso é perseguição política. Não fosse ela minha esposa, não teria tido o tratamento que teve, não teria sofrido a pressão psicológica que sofreu, o assédio moral que sofreu. Né? Tem pessoas que perdem o emprego. Por quê? Porque acompanhava o Firmino, porque votou no Kleber. Votou no Kleber, tomou um emprego, desemprega. Eu encontro muita gente andando pela cidade agora, eu chego e as pessoas chegam, professor, sabe o que aconteceu comigo? Me botaram para fora porque eu fiz campanha para o senhor, porque eu pedi voto para o senhor, porque eu votei no senhor. Isso é perseguição política. Do passado também, não é? Mas está presente. O atual prefeito pratica e incentiva esse tipo de... Perseguidor? Sim, é o que ele está fazendo. Quantas pessoas já perderam o emprego? Tá certo? Então, essa é uma prática. Agora, tem outra natureza. É natureza mais no sentido eleitoral. Não votou em mim, bota para fora. Não é meu eleitor, bota para fora. Aquela história, comeu do meu pirão, né, tem que estar debaixo do meu tacão. Tá certo? Então, mas naquela época a perseguição política era de natureza diferente. E era de um por um. Sim, aqui nós tivemos várias pessoas no Piauí que foram presas. Você tem o professor Antônio José Medeiros, muito antes de mim, o Antônio José Medeiros foi preso. O professor Biraci Carvalho, que foi secretário de Educação, você conheceu, deputado estadual, também o Biraci foi preso. Tá certo? O Zé Reis Pereira, que foi deputado estadual, professor da universidade, secretário de Educação, também foi preso. Então, assim, tem várias pessoas que foram... preso é bom, porque a pessoa depois cresce da vida. Não, naquela época, porque aquela época era de natureza política e ideológica. Então, as prisões aconteciam por divergência político-ideológica. A gente combatia a ditadura militar, a gente lutava por democracia, a gente queria eleição para presidente da República, a gente queria anistia para os presos políticos, a gente queria ter uma nova Constituição no país, uma Assembleia Nacional Constituinte que produzisse uma nova Constituição no país. Então, as pessoas que trabalhavam por esses ideais eram tidos como inimigos pelo regime. Né? E muitos valeu a pena, não é? Sim, claro. Entendeu? Claro, quer dizer, essa liberdade que nós temos, a democracia que nós temos é fruto dessa luta que foram feitas por milhares de pessoas. Uns perderam a vida, outros foram exilados, outros ficaram emprestados. Você pega, por exemplo, um cara como Geraldo Vandré. Pouca gente conhece o Geraldo Vandré, conhece a música dele. Tem uma música linda, Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Somos todos iguais, armados ou não. Ainda hoje é uma música. Ainda hoje todo mundo canta, todo mundo conhece. Geraldo Vandré ninguém conhece. Geraldo Vandré, ele foi exilado, foi perseguido político, foi exilado. E ele voltou um homem completamente diferente. Voltou. É o que dizem. Quer dizer, ele não se reconhece como aquele músico, aquele letrista, ele não reconhece as músicas que ele fez, as letras, as composições que ele fez. Cruel, não é? Ele não reconhece. Então teve gente que perdeu a vida, gente que perdeu esse desligamento, pessoas que foram torturadas. Você vê, por exemplo, o caso da jornalista Miriam Leitão, né, muito jovem, colocaram ela dentro de um quarto escuro e soltaram uma cobra dentro. Aquilo é um terrorismo político, sabe? Um terrorismo psicológico. É cruel. Quer dizer, as pessoas têm medo de cobra, imagina. E a pessoa nua dentro de um quarto fechado, né? E a cobra. Entendeu? Nua. Então, assim, mas valeu a pena, valeu. O poeta português Fernando Pessoa, quando ele fala daquelas lutas dos portugueses conquistando mares, conquistando novas terras, e morreu muita gente, né? Muitas mulheres ficaram viúvas, muitas noivas perderam os noivos, muitas namoradas perderam os namorados e choravam à beira do rio Tejo, de onde saíam as embarcações, e ele conta toda essa história e ele diz, valeu a pena? Aí ele diz,
Sim, valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Então, tudo aquilo valeu a pena. Hoje nós estamos vivendo essa democracia e temos que aprofundar ainda mais a democracia. O senhor faria tudo de novo? Faria. Então, Faria. valeu. Faria tudo de novo. Né? Faria tudo de novo. Quer dizer, a minha participação no movimento estudantil, aprendi muito na universidade. Eu fui contemporâneo de Osmar Júnior, que depois foi deputado federal e hoje foi secretário de governo. Eu fui contemporâneo de Osmar Júnior, um grande amigo meu. Contemporâneo de Merlong, que foi secretário